A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Antes de iniciar esse vídeo, eu quero fazer um agradecimento a cada uma das pessoas que têm visualizado os meus vídeos, algumas pessoas que até mesmo têm comentado. Eu fico muito feliz que, de alguma forma, o que eu tenho trago aqui, que é a palavra de Deus, o Evangelho, de alguma forma tem te alcançado, né? E você tem sido, digamos assim, tomado por essa palavra do Evangelho, sabe? Esse Evangelho da cruz, né? Jesus Cristo. Então eu quero agradecer pela sua vida, aquelas pessoas também que se inscreveram no canal, né? Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, também se inscreva, né? Esse canal que está bem no início ainda, né? Tá bem no início, tem mais ou menos um mês que eu estou gravando os vídeos quase que todos os dias aqui, mas ainda está bem no início. Mas eu tenho ficado muito feliz com as pessoas que têm assistido esses vídeos, por mais que sejam ainda poucas pessoas, mas alguém tem sido alcançado pela palavra de Deus, e eu sou muito grato por cada um que está aqui, por cada pessoa que comenta, por cada pessoa que curte, por cada pessoa que vê essa palavra, sabe? Que Deus abençoe muito a sua vida. E agora vamos diretamente para aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado no meu coração. No caso, a palavra de hoje está em Eclesiastes, no capítulo 2. Eu quero trazer uma reflexão a respeito do que é o sucesso à luz da Bíblia. Nós, como cristãos, muitas vezes temos uma ideia errada do que realmente é sucesso na vida, sabe? Muitas vezes nós estamos longe do propósito de Deus e é muito importante que a gente volte a estar, que a gente esteja no centro da vontade de Deus e direcionado por Ele em tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Então eu quero contar rapidamente uma experiência pessoal minha e trazer também como contexto a palavra de Deus. O meu sonho pessoal, Gustavo, era ser policial rodoviário federal e delegado, fazer uma faculdade de Direito, e basicamente tudo na minha vida girava em torno disso. Só que na verdade existia algo por trás de tudo isso. O que que era? Eu tive um contexto familiar muito difícil, né? Um final de infância e uma adolescência muito difícil, um lar de muitas brigas, discussões, sabe? O casamento dos meus pais, um verdadeiro filme de terror. E eu passei uma infância muito difícil. E o que que eu queria? Eu queria ter sucesso na minha vida, certo? Para sair daquela situação e, digamos assim, onde eu era triste, ou onde eu era alguém, sabe, digamos assim, cara, eu era alguém quase que depressivo, né? Não vou dizer depressivo, mas quase que depressivo, diante de tudo que eu vi, diante de tudo que eu vivi. E aí eu achava que a minha vida ia ser feliz, né? Eu ia ser feliz quando eu conquistasse determinadas coisas. Que era, por exemplo, fazer a minha faculdade de Direito, fazer concurso para a Polícia Rodoviária Federal, se tornar policial, e depois de um tempo de carreira, fazer um concurso para delegado da Polícia Federal e ser delegado. O meu sonho era esse. E a minha vida girava em torno disso. Só que eu lembro que algo mudou para mim. Quando eu comecei a ler a Bíblia, ali por volta de mais ou menos os meus 18 anos de idade. Foi quando eu comecei a ler a Bíblia. E eu conheci um livro da Bíblia chamado Eclesiastes, onde o rei Salomão escreve esse livro. E basicamente ele foi o rei, digamos assim, mais próspero de Israel. Não foi o rei mais próximo de Deus, mas foi o rei mais próximo de Israel. O rei, sabe, durante o seu reinado, Israel passou por um tempo de muita bonança, de paz, não tinha guerra com outros povos, de muita prosperidade financeira, sabe, o reino cresceu muito. Salomão, muito se fala do monte de mulheres que ele tinha, mas na verdade esses casamentos eram alianças políticas que ele fazia, né? E através desses casamentos, por exemplo, ele fazia aliança com as outras nações, evitando assim muitas guerras. Então foi uma época de muita prosperidade para Israel. E Salomão foi o homem mais, muitas pessoas dizem que foi o homem mais rico da história. Mas ele escreve um livro falando sobre todas as suas riquezas e sobre os seus feitos. É muito interessante o que ele diz. Ele vai dizer que ele tinha muitos servos e servas, ele construiu obras magníficas, edificou muitas casas, plantou muitas vinhas, ele tinha hortas, tinha jardins, ou seja, ele diz também que, eu engrandeci-me, Eclesiastes 2, versículo 9, eu engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, que é Salomão que está dizendo. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Aqui ele está dizendo que entre os reis de Israel não teve ninguém como ele. Ninguém que fez tantas obras maravilhosas, alguém que prosperou tanto, alguém que teve tanto conhecimento. Porque Salomão foi o homem que pediu a Deus não dinheiro,
não nenhuma outra coisa senão sabedoria. Ele pediu a coisa mais valiosa para Deus. E Deus deu a ele. Ele foi o homem mais sábio da Bíblia, tirando Jesus Cristo, que é a própria sabedoria. Jesus Cristo não foi sábio, ele é a sabedoria. Então Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia, foi o rei mais próspero de Israel. E a Bíblia nos conta que tudo quanto os olhos dele desejaram, tudo quanto ele quis fazer, ele fez. E a gente esperava que, digamos assim, quando eu fui começar a ler esse livro, quando eu comecei a ler esse livro de Eclesiastes, eu pensava que Salomão ele ia dizer assim: e eu fui um cara extremamente feliz. E eu fiz todos esses templos, eu tive muito ouro, muita prata, bronze, eu fiz o templo de Deus, eu construí todas essas coisas, eu tive muitas mulheres, eu fui, o rei mais sábio, o homem mais sábio da Bíblia, o melhor rei de Israel, e eu fui um cara extremamente feliz. E não é isso que ele diz. Olha só, que coisa. Salomão não diz, eu fui o homem mais feliz do mundo. Mas ele vai dizer, e eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Olha isso. Para refletir. Para aqui no meio nessa metade desse vídeo que já passou. Para refletir. A conclusão que ele tira de tudo que ele realizou, de tudo que ele fez, foi basicamente: tudo é vaidade e aflição de espírito. Como se ele dissesse, nada disso me preencheu. E nada disso trouxe para mim um verdadeiro sentido para a vida. E é aqui que eu quero trazer isso para nós. Muitas vezes você acha que, assim como eu achava, que a minha faculdade de Direito, o meu diploma, sabe, o vestir a farda de um policial rodoviário federal, ter uma arma na cintura e futuramente ter um distintivo de delegado da Polícia Federal, eu achava que isso ia me fazer feliz. Eu achava que isso ia dar sentido para minha vida. Eu achava que eu ia vencer os meus traumas da minha infância, de tudo que eu passei com os meus, sabe, na minha família, de todas aquelas dores que eu enfrentei. Eu achava que eu ia me livrar de tudo isso e eu ia ser feliz a partir que eu tivesse todas essas coisas. Só que não. Aqui Salomão ele já dizia que não importa o feito que você faça na sua vida, nada disso vai trazer um real sentido. E eu lembro que quando eu li esse livro por inteiro, Eclesiastes por inteiro, eu fiquei pensando, cara, então peraí, o que vai trazer sentido à vida? Então quando é que eu realmente vou ser feliz? Então quando é que eu realmente vou conseguir vencer, sabe, as coisas do passado e eu vou ser realmente feliz? Já que nenhuma conquista aqui na Terra vai me fazer feliz. E aí eu entendi. No capítulo 12 de Eclesiastes diz, no versículo 13, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, o que Salomão está dizendo? Cara, a única coisa que traz sentido à vida é o temer a Deus. É a presença de Deus e é o viver segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Sabe, nenhuma outra coisa aqui dessa terra vai trazer um real motivo de alegria para nós. Então o que você entenda nesse final desse vídeo é: Deus não está dizendo não é para fazer faculdade. Deus não está dizendo não é para você estudar, não é para você ter conhecimento. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo viva segundo o seu propósito. O propósito de Deus para minha vida não era esse. Não era faculdade de Direito. Não era ser policial. Sabe? E eu corri muito atrás disso e Deus fechou todas as portas até que eu entendi que não era isso que Ele queria para mim. Mas Ele tinha algo que realmente ia me trazer sentido, realmente ia me trazer um propósito, que hoje eu vejo que é isso aqui que eu estou fazendo agora. Porque quando eu vejo um comentário de alguém aqui falando, poxa, que Deus te abençoe, que Deus continue te usando, eu vejo que eu tenho alcançado a vida de alguém através da palavra de Deus. E eu falo, isso aqui dá muito mais propósito, muito mais alegria para mim do que se eu tivesse hoje formado em Direito, sendo policial e alcançado os meus próprios sonhos. Então entenda que o propósito de Deus e a vontade dele para a sua vida é o que realmente vai trazer alegria para você, e não os seus próprios planos. Então coloque os seus planos e os seus sonhos diante de Deus hoje. E muitas vezes Ele vai pedir os seus sonhos para você, como pediu para mim. Mas entenda que aí você vai ganhar um real propósito para a sua vida. E aí sim você vai encontrar a verdadeira alegria que está em Cristo Jesus. De tudo que você tem ouvido, teme a Deus. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe. Tomara que esse vídeo tenha feito sentido para você.